Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre Solid. Mas antes, eu queria falar com vocês que os nossos canais estão super abertos para conversa. Então, se você quiser tirar alguma dúvida ou sugerir algum tema, pode entrar em contato conosco via e-mail ou pelo Instagram. O nosso e-mail é entrechaves@dtidigital.com.br. Tudo junto, né? entrechaves@dtidigital.com.br. E o nosso Instagram é entre.chaves. Então, se você ainda não nos segue nessa rede social, corre lá e já clica para seguir. Então, para falar desse tema de hoje, né, sobre Solid, estamos aqui com algumas pessoas. E aí, João, tudo bem? Primeira vez, né, que você participa conosco. Primeira vez, Fernandinha. Prazer imenso participar. Estamos aí para tentar ajudar a solidificar o conhecimento do pessoal no Solid. A gente também está aqui com o Vinícius, né, Vinícius? Isso aí já é de carteirinha já. E aí, pessoal, e aí, João. Pois é, já é a terceira ou quarta vez que eu estou participando aqui. E eu vou tentar agregar um pouquinho aí pro pessoal sobre Solid, né? Tipo, como a gente fazer um código melhor seguindo esses princípios. Também estou aqui com um novato aqui no Entre Chaves, o Magno Santos. E aí, Magno? Olá, Vinícius, tudo bem? Oi, pessoal, tudo jóia? Espero também poder contribuir um pouco com a visão do Solid aqui, dos princípios, padrões, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Espero que seja bem proveitoso nossa conversa. Então, para a gente começar, né, sobre Solid, esse acrônimo que representa 5 dos princípios de programação orientada a objeto, né, ou seja, cada letra desse nome representa um princípio importante, né, que facilita aí o desenvolvimento de software, o dia a dia do desenvolvedor, né, para a linguagem de programação orientada a objeto. Então, antes da gente falar mais sobre esse assunto, eu queria dar um passo atrás, eu queria que a gente explicasse, que vocês, né, explicassem um pouquinho mais a diferença entre princípio e padrão de projeto. O Solid, né, ele fala sobre princípios, mas a gente também ouve o tempo inteiro no mundo do desenvolvimento sobre os chamados design patterns, né, que são os padrões de projeto. Então, qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Bom, o princípio, ele é como se fosse um guia. Ele tem algumas recomendações, mas ele não fala como você fazer, como você implementar aquilo. O padrão é, basicamente uma solução, né, comum de problemas que as pessoas elas vão, enfrentando dentro da programação orientada a objetos e já traz ali, tanto uma parte de confiança sobre como foi implementado, já também traz, facilidades para poder realizar testes, por aí vai. Então, um seria mais o conceito, na minha visão, e o outro mais uma forma de aplicar esse conceito no dia a dia. E é até interessante que alguns padrões, eles seguem os princípios, né? Seguem alguns princípios. Eu, ainda na época da faculdade, eu lembro que um jeito de eu lembrar a diferença dos dois, eu assimilei que... Não sei se está certo, tá? Mas eu assimilei que o padrão de projeto era a implementação do princípio, sabe? Então, o princípio é ali aquela ideia mais geral, né? Como se fosse aquela ideia... Não, gente, me fugiu o nome do... Antes de ser o algoritmo ainda, a ideia do... Pseudocódigozinho. O pseudocódigo, né? Ele é o pseudocódigo e o padrão de projeto é o algoritmo que implementado em alguma linguagem especificamente, assim, vamos dizer, sabe? Que seria o padrão de projeto. Então, assim, de fato, o Solid tem a ver com o princípio mesmo, né? Vocês podem falar brevemente sobre o que é Solid, né? Quais são os princípios, brevemente, né, sobre cada um deles? Eu posso falar um pouco já até da visão que eu trouxe no último Shot que a gente teve, né? Discutir o Solid especificamente. O Solid, como, né, a Fernandinha falou no início, são princípios. Então, a gente constrói lá 5 princípios que são voltados para esse paradigma de orientação a objeto. E a ideia, né, veio pelo Uncle Bob, né? O Bob Semach lá nos anos 2000, mais ou menos. Mas ele só veio, a se consolidar depois, né? E ficou muito bem sugestivo, assim, do meu ponto de vista. Solid, né? Um código sólido, um código coeso, um código onde você consegue ali fazer, alterações por pequenos esforços sem quebrar tudo, né? Igual a gente já, em algumas aplicações, a gente acaba lidando com isso aí no dia a dia. Pelo menos, assim, para mim, o Solid ficou muito bem assertivo, assim, para o que eles propõem. A linha do João no início, ela faz sentido, né? Ele falou ali... Faz sentido, faz sentido. Faz, velho.
Curiosidade também, Uncle Bob é um dos signatários do Manifesto Ágil, né? Os caras importantes aí da computação, trazendo sobre, acho que foi num artigo que ele falou dos princípios de programação orientada a objetos, né? Que ele trouxe esses 5 princípios aí que formam esse acrônimo aí que acaba acompanhando a gente aí durante a nossa carreira, com certeza. Uma coisa, assim, que é importante pensar, assim, né? Quando a gente fala sobre Solid, tipo, se você vê, assim, que você está desenvolvendo, né? Você desenvolveu, assim, por exemplo, na primeira sprint. Você foi lá e mexeu numa classe. Aí, tipo, na segunda sprint, você vai lá e tem que voltar naquela classe e mexer de novo. Terceira sprint, você está mexendo de novo. Tipo, até o final. E cada vez que você vai mexendo, vai ficando mais difícil você dar manutenção naquilo, né? Tipo, com o Solid traz alguns princípios que ajuda a gente a isolar um pouco, né? As classes e, tipo, tornar o nosso projeto um pouco mais flexível. Tipo, você consegue alterar as coisas nele, evoluir, né? Sem precisar dar manutenção, tipo, sempre no mesmo lugar, toda hora. Você acaba deixando ali seu código bem desacoplado, né? Igual o Vinícius comentou. Os testes são bem mais simples de serem realizados e ele fica menos frágil, né, na verdade. Às vezes, você, tipo, mexe em algum código ali, ele começa a quebrar tudo quanto é lado. E quando você está seguindo os princípios, esse aí fica bem mais claro no dia a dia. Sobre os princípios, assim, tipo, cada, né, letrinha ali tem uma correlação, uma explicaçãozinha básica sobre o que poderia ser. O S a gente estaria mais voltando para a parte de responsabilidade, o O mais voltado para a parte de extensão. Então, à medida que vai crescendo ali, vai formando lá, vão trazendo esses princípios, legal é que eles vão se complementando. Então, você começa desde a segregação, responsabilidade, quando você termina o último princípio, você está vendo que você está agregando todos os outros. Então, fica bem complementar. Pode ser até que em alguns cenários de exemplo, parece que tipo assim, o primeiro princípio que você achava que era o bom lá, no último já vem, tipo, quebra esse paradigma. Você fala, não, nossa, aqui tem como melhorar demais, porque aí você já está com uma visão mais do todo. Isso é muito bacana. Eles se relacionam bem, né? Acho que no final das contas, o Solid ali, ele te ajuda bastante a escrever um código mais limpo, né, cara? Um cara deixar uma refatoração mais simples, se precisar. Os testes, igual vocês falaram, mais simples também. Do que você, sei lá, criar uma super classe lá que faz tudo. E aí toda vez que você vai fazer alguma coisa, é nessa super classe que você vai mexer. É ela que você vai testar e vira aquela bagunça, aquele ninho de rato lá pra você mexer, pra você fazer teste. Aí sobe alguma coisa, quebra. Não tem um cenário que você não previu, porque o código tá tão intrínseco ali, as coisas estão tão acopladas que você não consegue testá-las individualmente, por exemplo. Então, até aproveitando esse gancho que vocês puxaram, né, da importância do Solid, então eu queria saber, vocês aconselham, né, o nosso ouvinte que está, né, nos ouvindo aí agora, vocês aconselham que ele pare tudo que ele estiver fazendo no projeto que ele está trabalhando e comece a aplicar os conceitos de Solid? Ou é só mesmo para ter esse código bonitinho, para não ser recusado por request? Qual que é o conselho de vocês? Nossa, aí tem casos e casos, né, Fernandinho? Às vezes tem aquele código legado ali que, se for mexer, às vezes é pior do que deixar lá aí do jeito que tá, né? Mas, assim, eu sempre vou aconselhar o Solid, né, independente ali, talvez da situação. Óbvio, você pode aplicar, você não vai aplicar ele talvez todo de uma vez, mas no mínimo aos poucos dá para você aplicar um dos princípios e tudo mais, principalmente quando você pega mais a parte de responsabilidade única. Acho que é o que, de início, é o que vai mais te ajudar, sabe? Eu gosto muito da ideia, assim, também, tipo, de você sempre dar pequenos passos, né? Tipo, você não precisa refatorar toda a sua aplicação, assim, tipo, no mesmo momento. Tipo, você pode ir pegando algumas coisinhas, assim, por exemplo, você pega, tipo, uma classe, começa a separar ela, tipo, começa a separar, tipo, uma responsabilidade dela, vai separando aos poucos, que, tipo, em um momento, você vai ter modificado tudo já, tipo, sua aplicação já vai estar outra. O legal, eu acho que você tem, tipo, ele em mente, assim, no momento de desenvolvimento, igual o Vinícius comentou, e, tipo, aos poucos implementando. Porque acaba que, tipo assim, a gente vai lá, começa a entender sobre o princípio. Isso também acontece muito com os padrões, né? E aí você vai, tipo, criar um console log ali para poder printar um Hello World. Você faz 6 camadas, 2 factors, mais um observer, mais orientado a serviço, e você fala, pô, mas é só um Hello World. Não precisa também de ter essa tratativa tão exagerada em determinados pontos, mas ter ele
assim, em mente é muito A importante. arquitetura evolutiva também, né? Tudo que é em excesso faz mal, né? Vai criar um monstro para matar, né? Uma bazuca para matar uma formiga. Mas aqui, até bom vocês terem começado a comentar sobre o princípio de responsabilidade única, né, que é o S do Solid. Queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nesse princípio, assim, né, o que ele é mesmo, e inclusive em exemplos práticos, assim, de o que vocês já passaram no dia a dia de vocês, quais problemas vocês já conseguiram resolver aplicando esse princípio de responsabilidade única, que é o S do Solid. Tá. Primeiro, assim, na definição, o princípio de responsabilidade única, ele diz, assim, que uma classe, ela deve ter, tipo, apenas um motivo para mudar. Aí, basicamente, tipo, acho que esse é o nome, assim, mais... O nome melhor escolhido, assim, mais fácil de entender, né? Tipo, que a sua classe, ela tem que fazer só uma coisa. Tipo, sua classe, ela não... por exemplo, a sua classe, ela não vai representar, tipo, uma estrutura de dados, vai fazer operação, tipo, no banco, vai tratar os dados, assim, para o usuário. Tipo, é indicado que você faça só uma dessas coisas, assim, em cada classe. Tipo, esse é um princípio, assim, que às vezes eu levo, assim, até para, tipo, questão de método. Tipo, o método, assim, ele não deve fazer muitas coisas também. Tipo, se o seu método está fazendo muitas coisas, você está criando o método Deus também, tipo, a main lá, que faz infinitas coisas, vai gerar os mesmos problemas. Eu levo muito a sério essa questão da responsabilidade única, porque, para mim, é o que mais ajuda na hora de escrever os testes. Porque você tendo uma responsabilidade específica para aquele método ou para aquela classe, o seu teste também vai ser muito focado naquela regra de negócio, então o que aquele objeto está tratando. Eu, pelo menos no início ali da faculdade, cansei de escrever vários mains ali que fazia de tudo. Tinha umas structures lá dentro, tinha as regras de negócio lá dentro, tudo. Aí tem uns códigos que eu já peguei ali de faculdade para ler de novo, e eu falei, meu Deus, o que eu tava pensando nisso aqui? Eu não sei mais separar o que isso aqui faz, por que isso aqui tá misturado com isso aqui, não fazia muito sentido. Então, essa parte de separar essa responsabilidade de cada método, igual o Vinícius falou, acho que é o menor grão que a gente consegue pensar ali, né, durante o desenvolvimento. Óbvio, às vezes você está desenvolvendo, você está escrevendo código, você começa a perceber que com o tempo você vai pegando esse fim, pô, esse negócio aqui tá ficando grande demais. Eu tô vendo que na hora que eu testar, eu vou acabar passando mal para testar isso aqui tudo. Aí você começa a quebrar internamente até o mesmo o seu objeto, seu método, em submétodos ali, subrrotinas, para te ajudar a mesmo organizar e deixar mais prático, não só para você, o código não é só seu, né? Ainda mais quando você trabalha em um time, o código, todo mundo tem que pegar o seu código, ler e entender, e pensando numa responsabilidade única, acho que isso fica bem mais fácil de compartilhar o seu código com outras pessoas que vão conseguir ler, vão conseguir entender o motivo por trás daquela escrita que você fez ali. Pegando esse gancho aí, acaba que o pessoal programa para si, né? Tipo, não entende que depois vai ter uma evolução daquele código ali. Você vai chegar para alguém em algum momento da sustentação e quando ele pegar para poder testar ali um módulo do sistema, tiver que fazer, tipo, colocar uns 10, 12 parâmetros adicionais para conseguir ter alguma resposta no nível mais básico do sistema, ele vai chorar, né? Você vai chorar junto com ele depois. Então, é interessantíssimo aí a gente, tipo, tentar já trazer isso aí pro dia a dia, né? Isso vem com o tempo, é claro. A gente não chega já fazendo, tipo, o melhor código, nem deve se preocupar com isso no primeiro momento. Mas, assim, ter isso já, tipo, pensado, internalizado é muito importante para você, tipo, seu código deslanchar aí, né? Questão de tanto de divisão, de responsabilidade, aí vai. E uma coisa, assim, tipo, uma dica que eu gosto muito, assim, nessa parte de responsabilidade única, é você, tipo, pensar no nome da sua classe, no nome da função. Tipo, por exemplo, você tem a função lá. Se sua função, ela chama, tipo, sei lá, tipo, salva e envia para o S3. Tipo, claramente tem mais de uma responsabilidade, né? Então, tipo, você pensar em um nome bom para a função, tipo, realmente um nome que descreve o que ela está fazendo, vai te ajudar a ver se aquela função ela tem uma responsabilidade única. E a mesma coisa para a classe, tipo, sua classe ela tem tipo os atributos assim de um objeto e tem as funções que vão salvar no banco. Tipo, então, ela seria tipo
user, assim, DTO repository. Tipo, acho que é uma boa dica. Essa sua dica, Vinícius, eu acho que ela é valiosa mesmo, assim, porque até vendo o exemplo que o João falou da universidade, né? Eu também me lembro que quando eu estava na universidade, era cada método, assim, de, sei lá, muitas linhas, assim, e eu acho que um dos problemas era exatamente que a gente não pensava muito bem em nome de método, em nome de variável, era tudo aux, era tudo teste, era tudo, sabe, assim. Então, assim, quando a gente não pensa nessas responsabilidades, a gente também não se importa que aquele método está fazendo 40 coisas, né? Então, acho que essa dica é extremamente valiosa mesmo. Complementar, então, a visão do clean code aí, né? Tipo, a gente ter essa análise de como que a gente está escrevendo, né? Definindo bem o nome das variáveis. Mesmo quando você fala assim, meu código que a gente está produzindo aqui não tem uma linha de comentada. Não é possível. Não, é possível. Tipo, se você define bem, né, cada especificidade ali, é tranquilíssimo você ler ali um método, ter uma variável, uma classe, e entender o que está executando. Ainda mais lá na universidade, né, Fandi? Que a gente tá pior, a gente quer fazer funcionar. Teste, então, esquece. No máximo ali o seu print ali, que é aquele... É o primeiro acerte que todo mundo faz na vida, é o print. Chegou aqui, passou daqui, sabe? Dá o print ali o valor da variável que você quer. Então, quando você não tá nem preocupado com o teste também, então aí começa a complicar, tipo, vira uma bola de neve as coisas, né? Então, você conseguir já pensar no nome, igual o Vinícius falou, nossa, quantas vezes eu não vi métodos escritos salva e atualiza, salva ou atualiza, era um ou ainda, não era nem o i. Exato. E aí você sabe, para quando que eu vou usar, você vai pegar para ali, quando que eu vou usar isso? Eu não sei também, porque é uma cadeia de coisas que acontece lá dentro, que eu não consigo pegar, não, eu só quero só essa partezinha aqui, não consigo usar, sabe? Na universidade eu era muito assim, era muito incentivado a comentar código. Não sei se na época de vocês era também, assim, né? Mas na minha era assim, a gente tem que comentar tudo porque tem que ser entendível. Só que na verdade, assim, a gente entra no mercado, né, e a gente vê que o que a gente tem que fazer são métodos, classes entendíveis o suficiente para que a gente não precise comentar o nosso código, né? Que as coisas sejam realmente intuitivas e tenham nomes tão bons, né, e responsabilidades únicas, para que a gente não precise utilizar essa ferramenta aí do comentário, né? Sim, exatamente. Aí entra naquela frase lá, tipo, não repita a si mesmo, né? Que, tipo, o comentário vai lá e fala, tipo, salva no banco de dados. Aí, tipo, a linha vai lá e chama um método, a linha de baixo chama um método que salva no banco de dados. Tipo, não precisa. Exatamente. E você falou uma outra coisa legal, Vinícius, no início, sobre alterações, né, que a gente vai fazendo assim, numa sprint 1 a gente criou um método, aí na sprint 2 tem que alterar o método, na sprint 3 tem que alterar o método. E às vezes a gente também é consumido pelo dia a dia e acaba assim, vou colocar aqui mais essa linha nesse método, vou colocar mais essa. E de repente o método, não que a gente crie métodos com 400 linhas, mas assim, o dia a dia também vai consumindo os desenvolvedores, vão fazendo com que eles, em vez de refatorar aquele código ali, deixar ele um pouco melhor, vão só adicionando linha no mesmo código e perdendo, né, esse princípio da responsabilidade única. Então, isso é outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né? Não perder essa preguiça aí, né, de refatorar e, né, realmente deixar os métodos legíveis e com responsabilidades únicas. Eu já vi isso acontecendo muito, Fernandinha, principalmente com sustentação, que você quer, né, apagar o fogo ali muitas vezes. Então, vamos colocar mais uma linha aqui, mais um. Quando você assusta, quando você vai voltar naquele método, nossa, eu lembro quando isso aqui tinha, sei lá, 20 linhas, hoje tem 40, 50, sabe? E ele faz tanta coisa já, com tanto, igual o Magno deu o exemplo lá dos parâmetros opcionais, tem tanto parâmetro opcional, você olha, tem uns 20, e cada hora é um caso diferente. Como é que você faz uma combinação ali para cobrir tudo isso, sabe? Fica muito complicado depois. E é justamente isso, são alterações pequenininhas que no momento da alteração você não percebe. Só vai perceber isso depois que juntam várias delas e aí já, tipo, já desvirtuou totalmente o método da responsabilidade dele original. Aí vai lá e a primeira parte não funciona mais, né? Tipo, a primeira parte que você fez já não funciona. Aí você tem que voltar lá e... Não, já nem usam mais para isso, né? Aí vem aqueles trechos de código lá que ninguém nem sabe por que tá ali, né? Sei lá, um dia funcionou, deixa aí, não mexe não. Eu acho que o legal aqui também é, tipo, como que um princípio junta com o outro, né? Acho que a gente está falando da questão da responsabilidade única,
O segundo princípio já é justamente sobre essa questão de extensão dos métodos, né? De como que eles têm que estar, tipo, fechados ali naquele escopo que foi definido, mas aberto para extensão apenas, né? E quanto mais a gente está colocando ifs ali, colocando regras adicionais, acaba que a gente também está, tipo, indo contra, né? Violando o outro princípio, tipo, e aí, tipo, acaba que ali naquele escopo, né, daquela classe que já deveria estar fechada, já está funcionando em produção, você está só colocando regra adicional nela, a tendência é que ela quebre, porque ela apresente alguma consistência ali é muito grande. Então, meio que fazendo gancho aí de como que um princípio se correlaciona com o outro, até no próprio exemplo da gente conversando aqui. Então, Magno, é bom você ter puxado, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho do O, mesmo que esse princípio do aberto-fechado. Legal seria se a gente pudesse conceituar um pouquinho, e mesma coisa do princípio da responsabilidade única. Fala um pouquinho, fala sobre experiências que vocês já tiveram. O exemplo no dia a dia assim, acaba sendo coisas corriqueiras, né? Tipo, a gente falou um pouco no TechShot, mas em outras situações também acaba que a gente tem, tipo, regras de negócios bem definidas para, por exemplo, um processamento de conta, alguma coisa assim. E aí a gente vai lá, tipo, não, beleza, eu quero debitar numa conta, é um if para uma conta, um if para outra conta, outro if para outra conta, e aí, tipo, vai crescendo isso, amanhã tem 15 contas, tem 15 ifs, um método enorme. Então, tipo assim, se a gente deixa isso ali para prover algum tipo de sobrescrita, para poder, tipo, utilizar uma interface, uma classe abstrata, que são formas, né, que a gente consegue gerar abstrações dentro de orientação objeto, a gente consegue fazer, tipo, isso separadamente. Então, a gente estende daquela classe ali e faz uma regra específica de débito para ela. E não fica, tipo, colocando novos ifs, porque depois para testar isso vai ser horrível. Ao passo que se você tiver, tipo, tudo bem separadinho, pronto ali para poder estender, o teste vai ser muito mais tranquilo, porque cada um vai falar sobre cada débito específico, igual o exemplo que eu dei aqui. Quase um trade-off, né? Obviamente o if é muito mais fácil, mais rápido de fazer, mas não escala, né? Ele não vai escalar, vai chegar lá na frente, você vai ter esse problema aí dos 15 ifs. Cada tipo que você está fazendo um if é um teste diferente, uma classe está tendo mais responsabilidades do que especificamente para aquele lá, né? Essa de você fazer ifs para tipos, acho que é o exemplo mais corriqueiro que você vai existir. Aí pode ser qualquer aplicação da vida aí, de aplicação financeira, e outras aplicações aí para gerar tipos de documento, por exemplo. Né? Isso é batata. Isso acontece muito fácil, muito simples de cair nessa armadilha do if ali, justamente pela facilidade. Um exemplo assim que eu sempre lembro da aplicação desse princípio de aberto e fechado é para geração de relatório CSV. Tipo, da primeira vez assim que eu vim implementando, né, tipo, os projetos, era tipo uma classe só, tipo, para você gerar um novo relatório lá de CSV era complicadíssimo, você tinha que mexer em tanto de coisa, tipo, a classe era gigantesca. Aí, tipo, no último projeto assim, que eu passei, a gente fez uma implementação lá, né, que tinha uma interface que gerava o CSV, né? Para cada relatório que a gente fazia, a gente implementava essa interface e montava lá qual que seria as colunas, o header, tipo, ficou muito simples, assim, tipo, era questão de minutos, assim, você montar, estender, né? E sem falar que, tipo, é muito mais fácil, fica muito mais legível, né? Tipo, você pegar as classes, assim, você consegue ver, assim, tipo, entender, assim, o que cada uma faz também. O João falou aí sobre os ifs, né? Assim, que o if realmente ele é muito mais fácil, mas isso também se a gente pensa que é um método só, né? Que eu vou, assim, eu tô alterando um método, vou colocar um if. Por que eu não vou lá e coloco o if? Só que normalmente são vários métodos, né? Eu tenho uma entidade, o negócio você falou aí do tipo de documento, um documento que se comporta de formas diferentes, né? Por exemplo, eu imprimo ele de um jeito, eu salvo ele de um jeito, eu compartilho ele de um jeito, por exemplo, né? Então são 3 métodos. Aí nesses 3 métodos tem os 3 ifs também. Se é documento 1, faz desse jeito, se é 2, faz... Então, assim, não é também um if num único método, que talvez seria o mais simples, mas assim, acaba que essas coisas ficam espalhadas no código, né? Então, ficam milhões de alterações quanto essa parte, né, de realmente criar uma interface, criar extensões de classes, né, heranças e tudo mais, acaba sendo mais fácil, né, mais fácil não, mas pelo menos mais legível e uma manutenção mais fácil, né. Exatamente, tipo, esse ponto que você falou, tipo, você remove esses ifs, né, até quando você está refatorando, aí passa um tempo você vê que ainda sobrou if lá, sabe? Porque
ele se espalha tanto pelo código que você vai tendo que colocar em cada camada. Exatamente. E aí tem um bug porque você esqueceu de um método, né? Você esqueceu de adicionar um if. Então você cria um bug, né? Praga que se infesta no código, não são os ifs. Começa em 1 e termina em 1000. E você sem cabelo. Gente, então hoje a gente falou, né, um pouquinho sobre Solid, pincelamos um pouquinho sobre os princípios, né? Falamos um pouquinho do princípio da responsabilidade única e o princípio do aberto e fechado. Mas, assim, a gente poderia ter outros episódios falando de forma, né, mais aprofundada ou alguns padrões de projeto relacionados e falando também dos outros, né, do L, do I e do D, que a gente não falou aqui. Então, inclusive, ouvinte, você que está aí agora nos ouvindo, se você está interessado na continuação dessa série sobre Solid, compartilhe esse episódio com seus amigos, comenta lá no Instagram, manda e-mail, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa, entre em contato conosco, porque vocês nos ajudam a fazer esse podcast melhor. Então, obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui e muito obrigada a vocês, pessoal, por participarem aqui conosco. Até a próxima e tchau! Pessoal, Valeu!